Boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro talk show da Net5. O Net Show, meio talk, meio show, totalmente TI. Eu sou Henrique Schneider, CEO da Net5 e sou o apresentador do Net Show. Hoje falaremos sobre endpoint. EDR, MDR, XDR, não é tudo igual. E para esse primeiro encontro, nós temos 3 convidados muito especiais. Eu vou convidar o primeiro deles. Diretamente de Miami, o Francis Barros, que é Sales Manager da CrowdStrike, responsável por Corporate, renovações e expansão de mercado. Ele vem aqui representar a CrowdStrike e falar para a gente sobre como essa solução está olhando para proteção das corporações. Francis, venha. Fique à vontade. Muito obrigado pela recepção e parabéns pela iniciativa aqui do Talk Show. Muito obrigado. Esse é o projeto piloto. Te agradeço pela disponibilidade. Obrigado, sou um ótimo cobaia. Obrigado. Teremos testes hoje, mas é para perpetuar o modelo para 2024. Bom, para a gente bater esse papo, eu preciso, obviamente, de mais pessoas, porque o tema é complexo. Para isso, tem meu parceiro dos podcasts de 2023, segue na lista forte, que é meu sócio, Wagner Christie, o responsável pela área de segurança da empresa, diretor de serviços. Wagner, vem falar com a gente sobre proteção. Toma teu lugar cativo. E, obviamente, como esse material para esse ano tem o intuito de trazer um aspecto um pouco mais técnico, né? Nós temos vários materiais que a gente gera, este em 2024 tem o objetivo de ser mais técnico, até por isso que tem todo o time técnico do pessoal, obrigado por terem vindo. Bom, para ter esse aspecto técnico deste conteúdo, nós traremos nosso caçula da sociedade, um líder técnico com muita experiência em endpoint, não sei nem falar quantos anos já que ele atua com isso, é uma pessoa realmente dedicada, que a gente já atua em diversos projetos assim, que é o nosso líder técnico, Adriano Carvalho. Senta lá. Então vamos embora. Como sempre, eu vou trazendo alguns temas e a gente vai debatendo os conceitos. Eu vou trazer o que eu vejo que está acontecendo por aí e o que eu acho que é o nosso papel, que é esclarecer, deixar claro o que está acontecendo de ameaças e deixar claro o que as soluções têm a oferecer. Para mim existe, tu me permite, eu vou usar uma palavra antiga, velha aqui, mas eu vou precisar usar. Para mim, existe uma confusão de siglas no mercado. O pessoal, eu volto a dizer, não se usa mais essa palavra, até porque a solução da CrowdStrike nem é mais isso, mas a gente precisa voltar no tempo que as pessoas que trabalham hoje trabalham há muito tempo, né? Então, eu falo, antivírus não é tudo igual. Tanto que CrowdStrike nem mais antivírus é. Então, a gente precisa falar sobre isso. Não dá mais para fazer uma compra com base numa lista de siglas. É preciso entender o cenário que se enfrenta hoje e entender o que as soluções entregam. Então, quando a gente fala de EPP, EDR, MDR, XDR, não basta estar escrito, a gente tem que entender este conceito. E eu acho que a gente pode começar dizendo que esse cenário, a gente já falou isso várias vezes, esse cenário mudou. Nós não temos mais ameaças, nós temos adversários. Nós temos que lidar com adversários. Então, Francis, fala para a gente como, e esse é um diferencial da CrowdStrike, como que ela foi construída já pensando neste cenário. Legal. É uma sopa de letrinhas mesmo, EDR, XDR, MDR, a gente pode se aprofundar um pouquinho depois em cada uma delas. Mas quando a gente fala, e aí o nosso CEO fala, que é o George Kurtz, que eu sou muito fã dele, ele fundou a companhia baseada nisso, né? Antigamente a gente tinha
Aí quando a gente fala de 30, 40 anos atrás, né, tu começou lá com John McAfee, Peter Norton, etc. Então, basicamente, é esse paradoxo, né, que você tem que ter alguém infectado para criar uma vacina, atualizar a vacina e fazer um push na máquina através das atualizações. E esse é um problema que hoje, um relatório que saiu até semana retrasada, se eu não me engano, 70% dos ataques hoje que tem um tipo de sucesso para o lado do adversário, diga de passagem, não envolvem mais um file. Então, são ataques modernos que envolvem credenciais, envolvem diversos tipos de ataque. Então, a gente tem um problema, a gente não tem mais um problema de malware, a gente tem um problema de atores maliciosos. E o que são esses atores maliciosos? Podem ser grupos de pessoas, podem ser nações, podem ser grupos de espionagem, podem ser diversas maneiras. Então, a gente mudou, e a gente veio com uma abordagem totalmente diferente. A empresa foi fundada em 2011, com uma abordagem de muito mais na parte de inteligência artificial. Muito antes de virar moda com o ChatGPT agora do ano passado, a gente fazia isso há quase 15 anos. Então, a gente atua com inteligência artificial há muito tempo, que é olhar para o comportamento do adversário. Então, existem vários tipos de ataque. Muitas vezes a gente vai parar na execução, na persistência, na movimentação lateral e assim por diante. Então, é um assunto um pouco complexo, mas a gente pode estrinchar um pouquinho aqui junto com os convidados, colegas. Esse relatório que a CrowdStrike lança todo ano é muito interessante. Eu estava refrescando a memória logo mais cedo, e esse ponto que tu comenta, né, de 75% dos ataques já não usam malware. Então, assim, se o endpoint, né, adquirido foi construído ou vem de um legado, de um motor baseado em vacinas, você só está protegendo 25% do ambiente. Começa por aí. Correto. Né? 25%, perdão, das ameaças. E esse número ele vem aumentando. Eu tenho aqui todo o histórico. Eu não vou falar de todos, mas de 2019 eram 40%. 2023 são 75%. Quase que dobrou. Em 4 anos, quase que dobrou. Então a tendência realmente é, em pouco tempo, esses endpoints, esses motores baseados em vacina, vão ficar completamente obsoletos. Completamente obsoletos. E aí a gente para de pensar em malware e começa a pensar em adversário. Exatamente. Uma coisa assim, hoje a maioria das empresas, mesmo as mais legadas, que a gente chama, aí, engloba várias dessas mais antigas, que nem vou citar o nome, mas todo mundo sabe quem são, mesmo essas aí trabalham com algum tipo de comportamento, etc. Só que é muito difícil fazer esse movimento de pegar um naviozão grande, sair daqui e mandar tudo para a nuvem. E é muito diferente de uma empresa que nasceu na nuvem. A gente já nasceu na nuvem, a gente não precisou subir para a nuvem. Parece um detalhe pequeno, mas é muita diferença. A nossa preocupação em arrecadar os dados, enriquecer isso e fazer treinar esses dados é o que muda completamente. A gente fala de LLM, né, que é Large Language Model, treinar esses dados para que eles consigam parar ataques. Então a gente tem uma visibilidade, a gente tem dezenas de milhões de sensores instalados mundo afora, a gente faz correlação de incidente, a gente faz correlação de inteligência de mercado. Então tudo isso faz com que a gente consiga parar ataque em diversas etapas do ataque. Esse é um ponto que me chama bastante atenção, a forma que ele foi construído, e realmente eu acho que essa tua analogia é perfeita. É muito mais difícil tu virar, né? Então vou manobrar um 747, manobrar algo que é muito mais veloz e rápido, tu ganha diferença num cenário onde cada segundo importa. Né? A gente hoje está falando, a gente diz cada segundo, né? Mas na prática é minuto, mas logo vai ser segundo, né? Literalmente segundos. Conta bastante. Isso tudo influencia. E aí, por exemplo, assim, aí eu faço essa pergunta, inclusive tem no portal da CrowdStrike essa informação. Se você é uma indústria do Brasil que tem, bota aí, até 5.000 colaboradores, qual é o teu adversário? Sabe qual é o teu adversário? Pois então, existem 11 grupos no mundo focados em indústrias no Brasil, né, que são os potenciais adversários, os que vão gerar essas ameaças para os negócios. Está lá. E a gente não sabe além do número, nós sabemos quais são os grupos e quais são os tipos de operação. O que esses grupos fazem para obter acesso, né, num cliente? Então, num alvo. Então está muito claro de que esse é o tipo de mentalidade que a corporação tem que ter quando for adquirir uma solução dessa. E não simplesmente comprar o que está na frente. Analisar este cenário.
Porque eu queria trazer um ponto, eu vou te puxar aqui, Wagner, que é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal quando... Faz tempo já me excluíram do comercial faz um tempo, mas de vez em quando eu vou e eu faço umas perguntas, e uma delas é assim, eu pergunto, houve algum incidente, né, na empresa nos últimos anos? E quando a resposta é não, claramente para mim, essas pessoas que estão lá não têm ideia do que é passar por um ataque e não ter visibilidade. E eu sei que já tem pessoas pedindo para a gente conversar sobre esse tipo de situação, e eu acho que casa com o nosso tema, né? E eu queria que tu falasse um pouco disso. Obviamente, nós temos uma prática, tá, diferente do resto do mercado. Nós não falamos sobre incidentes, nós não falamos nomes de empresas que foram atacadas, nós inclusive não criamos cases de clientes para proteger as informações desses clientes. Então, nós temos esse cuidado. Mas a gente quer levar um pouco mais de informação sobre a dinâmica de um ataque e como ferramentas como a da CrowdStrike te ajudam nisso. E eu acho que tu pode falar isso porque tu já passou por muitas e muitas situações assim. Então, como é que numa situação de ataque, onde tu tem um adversário e não um malware, como é que tu trabalha nesse ambiente? Vale fazer vale puxar um histórico aqui, né? Antigamente com malware, a gente tinha lá o fabricante mandava um script, alguma coisa assim, você rodava, limpava os arquivos e acabou. É completamente diferente agora. Fala pra gente sobre isso. Então, adicionando a fala do Francis sobre os adversários, existe um termo bastante técnico, né, da área da cibersegurança, que é o living off the land, né? Eu demorei um tempo para entender o que significava e tal, mas é vivendo daquilo que a Terra provê, né? Então essas séries de sobrevivência, né? O cara vai lá, constrói do nada, constrói uma casa, constrói não sei o que e tal. Na cibersegurança, ele é os adversários, né, utilizando daquilo que já existe no sistema operacional, que são comandos lá do PowerShell, do Linux, do Bash, né, para aplicar o ataque. Então, para muita gente que não tem inteligência de ameaças, vai parecer para eles que está acontecendo algo normal, né? Poxa, os usuários estão usando esses comandos do próprio Windows, do próprio Linux, do próprio Mac, mas na verdade é o cara utilizando das ferramentas que tem no sistema operacional para disparar esses ataques, né? Então, a inteligência de ameaças é muito importante nesses pontos, né? Em relação à visibilidade, né, nos incidentes que a gente passou recentemente, era o primeiro ponto, né, que a gente perguntava, né, poxa, como é que eu posso ver isso tudo acontecendo, né, da onde vem essa suspeita, né? Normalmente chegava assim, olha, eu recebi um e-mail, eu tenho alguma coisa criptografada aqui no meu ambiente. Então, eu digo que normalmente isso está acontecendo há bastante tempo, né? Às vezes semanas, o ataque está se construindo ali dentro, né? O adversário teve seu acesso inicial, ninguém percebeu, né? E aquilo está se construindo até estourar a bomba relógio, né? E de fato, pouquíssimas empresas hoje têm visibilidade do ambiente, né? Não correlacionam logs, é raro, né? Mas algumas empresas ainda têm um CIEM antigo, que é basicamente se encontrar alguma ocorrência no log, vai disparar alguma coisa, mas isso ainda não é enriquecido, né? Ele não tem uma inteligência ali dentro, né? São logs passando, quando muito ele detecta alguma coisa com o que aconteceu com um pedacinho de log, né? O que a gente precisa é de fato conseguir correlacionar todos esses eventos e dar, né, o passo a passo daquilo que aconteceu. A falta de visibilidade nos prejudica demais, porque a gente começa a tatear no escuro, né? A gente começa a levantar suposições de uma informação que o cliente talvez não tenha nem noção daquilo que está acontecendo, ele já está passando por um dia inteiro daquilo, já está sobrecarregado e ele vem com uma suposição, né, uma conclusão que talvez ele tenha se desviado no meio do caminho, né? Então, quando existe essa falta de visibilidade, torna difícil até a recuperação, até a resposta do incidente, né? Lógico, a resposta fica mais prejudicada, mas ainda o pessoal precisa entender que a visibilidade é parte fundamental para a cibersegurança. Hoje a gente vê pouquíssima visibilidade nos ambientes. Vale colocar que existem ataques, os ataques estão cada vez, né, da mesma forma que as ferramentas e os processos e as ações vão evoluindo, os ataques também, né? Então, assim, um cenário aonde de ransomware puro, a gente já não vê tanto, né? Nós estamos entrando numa era aí de extorsão. Então,
imagine o seguinte cenário. Eu posso falar, obviamente a gente não leva o nome aonde isso aconteceu, mas imagine um cenário onde você tem uma ferramenta que não está te dando essa visibilidade e o teu diretor de TI recebe uma foto com uma consulta no banco de dados mostrando um dado de 15 minutos atrás. E aí esse diretor vem para você, que é da área técnica, e fala, cara, tem um cara aqui dentro, ele está me mandando esse dado. Ou seja, a foto já mostra que o dado é de agora, então não tem como ser uma foto antiga ou um dado antigo. Não quer dizer que o dado saiu da empresa, mas está claramente mostrando que o atacante tem acesso a essa informação. E aí a pergunta vem, cadê o cara? Entende? Como é que tu consegue lidar com isso? Não consegue lidar com isso, na verdade, sem uma ferramenta que vai começar a te mostrar o uso desses recursos dos sistemas operacionais, né, de uma forma anômala. E aí vem a análise de comportamento. É isso que tu quer dizer? Isso, né? Quando alguns casos a gente vê que possui o EDR, né? Então tem o comportamento, a detecção e a resposta pelo comportamento da máquina, né? Mas nesse caso em específico que a gente respondeu a esse incidente foi com a ajuda da CrowdStrike com os módulos de identidade, né? Então a maioria das soluções ainda não tem um EDR voltado para a identidade, né, que me mostra o comportamento das identidades dentro da organização, dentro da minha rede. Porque lá a gente conseguiu identificar, por exemplo, uma mesma credencial batendo em várias máquinas, né, uma mesma credencial tentando comunicar com diversas máquinas, né? Então, essa visibilidade por si só, num EDR comum, ela não aparece, né? Então, nesse dia do incidente, a gente prontamente conseguiu subir os módulos de identidade e foi aonde a gente conseguiu empurrar cada vez mais o atacante para fora, né? Fechando essas brechas, né? Identificando quais eram as credenciais comprometidas, quais eram as configurações no Active Directory que estavam faltando, né, para proteção e principalmente conseguindo bloquear pelo comportamento da credencial, né? E aí nesse momento a gente foi expulsando cada vez mais ele, até que ele, né, não conseguiu mais mandar esse print aí de 15 em 15 minutos. Francis, tua deixa para falar para a gente sobre identidade. Vou falar um pouquinho, mas antes eu queria comentar, tem um dado, que o dado é 180 dias, do início do ataque até... Porque às vezes o cara vem, apareceu um ransomware aqui do nada, brotou um ransomware do nada. Não é do nada. Quando a gente fala do ransomware é sempre o final de uma história, é quando já estourou. Geralmente ele já fez persistência, já pegou uma credencial, já escalou privilégio, fez um monte de coisa lá dentro. Então, esse é um ponto, né? E hoje a gente sabe que muitos e muitos ataques vêm através de credencial, né? Basicamente, 80% dos ataques passa de alguma maneira por credencial. E aí, antes de puxar o Adriano aqui para me ajudar na parte de identidade, que eu sei que ele é craque, quando a gente fala de uma plataforma, onde a gente é a única plataforma hoje, a CrowdStrike, puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, é uma plataforma integrada entre Identity Protection com Endpoint Detection. Então, a gente tem essa integração. Então, a gente tem essa visibilidade ampla de tudo que está acontecendo, desde a parte credencial até a parte de detecção do endpoint. Então, a gente tem uma análise de perfil dentro da identidade. A gente consegue fazer várias segmentações, fazer reinforcement de políticas, fazer com que ele faça um MFA, né, que é o Multi-Factor Authenticator. Então, a gente consegue exercer várias políticas. Então, não é só uma visibilidade de identidade, controle de acesso, é realmente fazer uma detecção e resposta no nível de identidade. Então, isso é uma coisa bem... Isso começou, só para dar um pouquinho de histórico, né? Começou em 2020, a gente comprou uma empresa chamada Preempt, que tem uma inteligência israelense com sede nos Estados Unidos. E de lá para cá, a CrowdStrike, sempre quando ela adquire uma empresa, ela tem muito cuidado em deixar ela no mesmo padrão CrowdStrike. Um único agente, uma única console, uma interface que seja amigável para o usuário. Então, daí que vem esse módulo e esse módulo é um sucesso, diga, modéstia à parte, né? Tem um VP nosso que fala, cara, uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Então, quando a gente faz POC, faz POV, prova de conceito, cada um chama de alguma maneira, né? Quando a gente mostra isso para o cliente, e isso acontece muitas e muitas vezes, ter o AD todo certinho é quase impossível, né? Conta que ficou, usuário que saiu, tem um terceiro que acessava, excesso de privilégios que o cara não deveria ter, o cara já saiu da empresa, mas a conta nunca foi fechada. Então tem bastante coisa que dá para colocar aí, fazer uma limpeza, limpar aquilo ali, e aí ter um controle melhor sobre credencial. Esse é um dos principais vetores de ataque. Sem dúvida, vou puxando dados do relatório, né? A quantidade de ataques
já é 80% dos cenários, né? Uma credencial válida, uma pessoa envolvida, né? Mas sendo específico e identidade, no report mostra que a quantidade de ataques aumentou 76% em cima da identidade, né? E aí aqui a gente faz um gancho para a IA generativa, né? Porque assim, existem até eu escutei o podcast que foi feito há pouco tempo pela CrowdStrike sobre isso, se fala muito de IA generativa para de fato atuar na visão do atacante, para ele usar a IA generativa para criar mais métodos, ou usar mais ferramentas. Mas isso na prática ainda está um pouquinho longe, né? O que hoje está acontecendo muito é o mesmo uso que a gente tem, né, da IA para, sei lá, eu preciso criar um comunicado, eu preciso mandar um e-mail, algo mais. Eu uso a IA para me ajudar a elaborar aquele texto melhor. Da mesma forma que o atacante faz para bolar um spam que seja mais, né, um phishing que seja mais criativo, né, que acabe caindo, né, atraindo mais o usuário e usando aquela credencial válida para... Na verdade, o atacante hoje, na maior dos casos, ele usa, ele captura essas credenciais e ele vende isso. Hoje ele vende, né, porque assim, existe ransomware como serviço. Existem brokers que vendem esse tipo de acesso. Esse tipo de situação aumentou muito também. Tem outro report que eu gosto de ler todo ano, que é sobre crimes relacionados a criptos, né, ao mundo cripto, né, de carteiras. E fala que o mercado de ransomware em 2023 passou de 1 bi. Pela primeira vez ele passou, né, da barreira do bilhão. Ele está acima de $1 bilhão por ano, o que esse mercado gira. Então é um absurdo, isso é um volume gigantesco. Se comparar com o volume de mercado de TI como um todo, deve estar na casa dos 20% do mercado. Então é uma coisa absurda o quanto que esse tipo de situação vem aumentando. Então essas credenciais, elas servem para serem vendidas, obviamente, por um grupo, né, atacante que vai acabar fazendo o ataque. Exatamente. Nem usando sempre quem identidade. faz o roubo dessas credenciais é o cara que vai completar o ataque. Exato. São vários, lá tem o Access Broker, que vai fazer buscar através de phishing, dark web, engenharia social, passa para os afiliados de ransomware e assim faz uma continuidade de ataque. Então não necessariamente quem rouba as credenciais é quem perpetua o ataque até o final. E aí também puxando a brasa para o lado da CrowdStrike, eu acho que eu nunca tinha visto isso antes, não lembro, de ter um cliente que compra a solução de identidade tendo um outro endpoint. De tão boa que é a solução, né? Às vezes o cliente compra, né, quer proteger seu investimento, bom, vou segurar, vou fazer uma troca somente numa renovação, mas a ferramenta é tão boa que acaba sendo feita uma venda só desse módulo, que pode acontecer, né? Para olhar para a identidade, porque não tem uma outra solução tão boa quanto. Então isso eu nunca tinha visto acontecer. Adriano, fala para a gente sobre, traz um aspecto técnico para a gente sobre tudo isso que a gente está falando de identidade. Tenta trazer na prática, porque aqui nós temos um objetivo de falar, porque assim, de novo, é legal, a gente pega relatório, a gente fala sobre ferramentas, a gente precisa disso, porque muitas vezes os conceitos acabam se perdendo no discurso de venda e assim vai. Mas eu queria que tu trouxesse para a gente assim, lá na prática, tá? Tu não pode falar o nome do que tu já trabalhou, porque, né? Mas compara na tua gestão, tipo assim, sou responsável por esse ambiente. O que tu sente de diferença no dia a dia? O que te dá, o que te deixa mais seguro? O que te dá? Qual é o principal ponto de tu gerir um ambiente com a solução da CrowdStrike? Eu acredito que nessa questão voltada para a identidade, principalmente, né? Quando tu tem essa visibilidade, às vezes a gente vai fazer POV, a gente mostra para os clientes, né? Mas até os clientes que já têm CrowdStrike, já têm identidade, eles sempre afirmam que existe uma visibilidade muito grande e que quando eles conseguem enxergar aquilo, né, é aquela coisa, uma coisa que não consegue ser desvista mais, né? Tu tem uma visibilidade de coisas que tu nunca imaginou que poderiam existir no teu ambiente. Credenciais que estão comprometidas, são senhas que não necessariamente estão comprometidas porque alguém descobriu aquela senha. Não, é porque existe uma base pública que nessa base pública tem essas senhas. E, consequentemente, essas senhas elas estão em dicionários de palavras que são utilizados para ataques. Tu, às vezes, descobre que tem dezenas ou centenas de senhas que são duplicadas entre usuários.
né? Isso é, às vezes, por causa de um padrão do pessoal da TI que acaba configurando. Políticas, né? Configurações específicas do domínio do Active Directory, que muitas vezes não é por uma questão de falta de conhecimento, mas sim por uma questão de hardening, né? Para te melhorar a tua postura de segurança, né? Então, tu tem uma visibilidade muito maior sobre o teu ambiente, tu consegue ver muitas informações sobre riscos e tu consegue aplicar políticas de segurança que, às vezes, em um software que tu não tem uma política de segurança que tu consiga aplicar, porque ele não foi feito para segurança, tu acaba aumentando essas diretivas, né? Então, claro, isso totalmente voltado para a parte de segurança com Active Directory. Então, quando tu tem uma aplicação que consegue fazer integração com Active Directory, consequentemente, tu aumenta a tua proteção. Como isso acontece, né? Tu cria políticas de segurança que tu consegue definir um padrão específico em que os usuários vão conseguir ou não acessar, eles vão ser bloqueados, eles vão puxar um multi-factor authentication, né? Então, tu acaba conseguindo, para uma aplicação, né, desenvolvida em casa, inclusive, né, mas que tu consegue fazer essa autenticação na AD. Aquela aplicação ela não tem um console, alguma coisa que tu vai conseguir puxar nada de multi-factor authentication, mas por causa dessa segurança que tu tem com o CrowdStrike, ele faz essa conexão, ele permite que tu tenha essa segurança a mais, né? Coisa que tu, com outras aplicações, com a tua própria aplicação sozinho, né, tu não conseguiria fazer isso, né? Então, aumenta muito a segurança, né? Se a gente for para o lado de endpoint, se a gente fugir parte de proteção de identidade, a gente também tem muitos relatórios que apontam que CrowdStrike ele é mais efetivo, né? Tu tem muitos relatórios públicos, reconhecimento da indústria, mostra para nós que quando o CrowdStrike está nesses relatórios, né, a gente vê que a maioria dos relatórios que existem aí, CrowdStrike está sempre no topo, está sempre como líder. Às vezes tem outras ferramentas que podem aparecer um pouco, às vezes acabam saindo, mas CrowdStrike está sempre, ano após ano lá, sempre com a proteção muito otimizada e muito efetiva, né? Então, o que acaba facilitando para nós também, que além dessa efetividade na proteção, CrowdStrike é muito simples, é muito mais fácil de gerenciar, né? Quando a gente vai fazendo as POVs, a gente sempre mostra, não, pessoal, vamos fazer a instalação, vamos ver como é que funciona. Geralmente o pessoal fica meio preocupado, não, vamos fazer a instalação, mas vamos pegar algumas máquinas, eu não posso atrapalhar o meu ambiente, vai demorar muito para fazer a instalação, para remover, mas vai impactar a performance, vai impactar a minha aplicação. Só que isso não acontece com o CrowdStrike. Eu consigo fazer a instalação em diversas máquinas de forma muito facilitada, porque a gente consegue fazer isso rapidamente, ele é um agente muito leve, é muito tranquilo, não precisa reiniciar, não precisa nada, e por ele ser um agente leve, ele não impacta na performance. E quando a gente chega na parte, mas e se impactar a minha aplicação? Isso não existe. Porque quando a gente faz esses primeiros contatos, né, com o CrowdStrike, a primeira fase de implementação, ele é apenas para detecção, ele não tem prevenção, né? Então é para te mostrar o teu ambiente sem prejudicar, sem afetar em nada. Então aquela fase inicial, ela pode ser instalada em todos os computadores se tu quiser, né? Até às vezes acontece isso. O pessoal se empolga, faz a instalação em centenas de dispositivos, servidores. Inclusive de produção, né? Inclusive de produção. Sim, exatamente. Produção. Eu até recomendo, sempre que eu entro, né, nas POVs, eu falo, pessoal, quais são as máquinas mais críticas? Vamos instalar. Porque tu vai ver o quê? Tu vai instalar tanto nas estações como servidores, tranquilamente, vai estar rodando, e o que vai acontecer, né? Como ele está rodando em paralelo com outra aplicação de segurança, para justamente tu ver como ele funciona, ele não atrapalha em nada. Ele gera alertas de segurança, indicando que, caso ele estivesse ativo a prevenção, ele faria uma ação ali em cima. Então, tu consegue fazer todo um comparativo durante essa fase inicial. Durante essa fase, tu já cria as exceções e já sai funcionando depois quando tu for passar para a segunda fase, né, onde tu vai desativar outra proteção e ativar a proteção de fato, né, a prevenção, né, dentro do CrowdStrike. E uma coisa que eu sempre comento, né, e o pessoal sempre fica assustado, porque, mas é muita exceção, eu vou ter que ficar configurando aqui. Nossa, toda vez que eu troco entre as ferramentas tradicionais, eu tenho que configurar 60, 70 exclusões, centenas de exclusões. Não, isso não acontece. Porque ele é mais preciso, ele é mais efetivo, ele pega o comportamento. Eu não tenho que fazer uma exclusão para um caminho, eu tenho que fazer uma exclusão para um hash, que é o caminho do binário,
e o comportamento que está acontecendo ali, né? Então, como ele é mais efetivo nesse sentido, muitos e muitos falsos positivos eles acabam não acontecendo. Muitos clientes acabam diminuindo em cerca de 90% os falsos positivos. Isso eu falando das experiências que eu tive. Claro, né, a porcentagem real, né, média deve ser outra, mas nos casos que eu tive, sim, foi 90% de redução nos falsos positivos, acaba que a gerência disso é muito mais facilitada, né? A gente comentou já várias vezes com os clientes, várias vezes em apresentações públicas, né, que a gente já fez, que ele não tem vacina, ele não precisa de vacina, ele não tem scan, porque ele já faz essa análise de comportamento e ele já faz essa análise do que está sendo escrito na máquina a todo instante, isso sem afetar a performance da máquina. Então, a gente tem um ganho de tempo no gerenciamento da ferramenta que é enorme. Então, todo aquele tempo que o cara tem que ficar disposto a fazer todo aquele gerenciamento, eu estou na versão 10, tem que passar para a versão 11. Tá, Nossa. Mas peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer me dizer que existe ainda ambiente que se loga e tem maquininha vermelha, maquininha laranja, que tem gente que está agendando scan? Isso existe ainda? Assim, infelizmente, a gente tem muitos lugares, tá, que o pessoal tem que ver aquele console enorme lá, cheio de maquininha amarela, vermelha, porque tem que fazer um scan, porque tem que rodar um update nessas máquinas. Faz uma semana que não roda o update. Não, isso existe ainda? Existe muito. Infelizmente existe. Mas, existe? Existe bastante. É raro, mas acontece com frequência, né? Eu fiquei com vergonha de perguntar, porque eu achei que eu ia entregar a minha idade, mas então não. Porque eu lembro, tu nunca mais me falou nada de endpoint, depois que a gente colocou o CrowdStrike nas máquinas. Eu nunca tive problema, nunca vi, eu nem sei que tem, não aparece nada para mim. Eu não sinto nada na minha máquina, eu já não sou mais da TI faz tempo, então agora eu entendo o usuário, eu entendo a dor do usuário. Cara, tu nunca mais me ligou falando que eu tinha um problema na máquina, nenhum logo apareceu para mim aqui, nada. Eu lembro da dor que a gente tinha de ficar gerindo endpoint, e máquina que não atualizou, máquina que não escaneou. Eu achei que isso não existia mais. Isso existe, então. Então, tu quer me dizer que, além de todo o ganho que eu estou tendo aqui, possivelmente uma pessoa consegue, digamos assim, eu vou chutar aqui, tá? Se eu tenho um ambiente com 1000 endpoints, se eu tenho um cenário desse antigo, talvez uma pessoa não consiga gerir isso. Eu tenho que ter 2 ou 3 caras para gerir. E do jeito que tu está me falando, se eu tenho a CrowdStrike, eu consigo gerir, sei lá, 10.000 endpoints ou até mais, sem muito tempo. É isso? Exatamente. Porque com as ferramentas tradicionais, elas continuam funcionando da mesma maneira, né? CrowdStrike, muita gestão que antes a gente precisava fazer com as ferramentas tradicionais, o CrowdStrike a gente não precisa. Porque como eu não tenho que ficar fazendo scan, não tenho que ficar fazendo atualização, não tenho que fazer tudo isso, eu tenho uma atualização, uma instalação que é feita automaticamente no parque, e depois o próprio sensor sai fazendo tudo o resto. Quando é que tu ia num cenário antigo, tu ia dizer para o cliente assim, não, cara, instala essa solução aqui no teu servidor para a gente testar. Quando que tu falaria isso? Nunca? Não. Geralmente quando a gente, antigamente, né? Passado agora, a gente ia fazer... recente, pelo visto. Passado recente, Passado recente. Aí a gente ia fazer uma prova de conceito, alguma coisa com uma ferramenta tradicional, a gente falava, não, vamos instalar, mas pega umas máquinas menos críticas, vamos tomar cuidado. Eu lembro disso, né? Agora tu entra na POV e tu diz pro cara botar no servidor direto, no mais crítico. Eu falo para botar no mais crítico, eu falo para botar no ambiente inteiro. Vai tranquilo, eu garanto que não vai acontecer nada. Que loucura, cara. Deixa eu trazer um exemplo das credenciais e tal. Nós estávamos numa situação em que o pessoal me pediu assim, Wagner, eu estou com 160 credenciais repetidas aqui no parque e não são de contas de serviço. Né? E aí o que a gente fez? A gente pegou e eu tenho uma palestra lá da Vertical de treinamento sobre senhas, né? Eu vim falando sobre senhas, criação e tal. E aí chegou no final e falei assim, gente, o intuito no final aqui é descobrir que senha que estão passando para o pessoal colocar aí, porque está repetindo 160 num parque de 2.000 contas, né?
Não precisa falar agora, mas depois nos conta, a gente tem que achar e colocar numa lista de negação lá e tal. E no fim a gente descobriu que era um padrão, sabe? É o nome da empresa, arroba alguma coisa e tal, né? Então ela estava se repetindo porque, apesar da credencial bater com os pré-requisitos de tamanho, caracteres especiais, tudo, o pessoal estava repetindo. E deu a coincidência, ou não, né? Ou foi uma instrução de 160 pessoas terem a mesma senha. Né? E lógico, isso daí é um grande risco e o pessoal conseguiu identificar com um módulo de identidade também. Mas assim, me parece que a nossa dificuldade é de mostrar aonde a ferramenta está. Porque, entende, num cenário desse, onde o cara tem uma tela com um monte de máquina vermelhinha, laranja, que não atualizou, que não rodou o scan, nunca esse cara vai pensar em senha. Ele nem tem tempo para pensar ele em não senha, tem de tempo tanto problema que ele tem para resolver para a ferramenta rodar. Ele tenta passar o tempo todo rodando, fazer ela rodar direito e ela não roda. Entendeu? Não tem. Tu vai trazer um cenário desse, ele está longe da realidade. E eu acho que a gente tem que falar muito ainda sobre isso. Eu vou cuidar, vou repetir, porque eu não falei porque eu achava que eu ia trazer um tema velho. Então, na verdade, não é tanto assim. Conta pra gente em situações, né, fora do nosso aqui. Obviamente, tu deve ter passado por inúmeras situações de migração ou situações assim, que tu tenha visto isso, sabe? Alguém assim, cara, que ganhou, por exemplo, em tempo de gestão, que ganhou talvez até porque se o agente é tão fácil assim como está dizendo, provavelmente ele deve ser fácil de instalar, não deve pesar na máquina. Conta exemplos de situações assim que tu passou, sabe? Que o cliente tenha te dito assim, cara, não me incomoda ou algo assim, entendeu? A gente tem alguns exemplos e muitas vezes vem quando tem uma dor, né? Quando tem uma dor, tem algum tipo de problema, um ataque. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas vem um problema, um cara que sofreu um tipo de ataque, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala de segurança e identidade principalmente, a gente acaba resolvendo alguns problemas do cliente. Então, eu tenho que oferecer para ele algum tipo de ganho. Senão, ele não vai achar urgência daquilo ali, não vai trocar e vai deixar como está. Então, a gente pode, primeiro, eu estou salvando algum tipo de dinheiro para ele, eu estou fazendo com que ele economize algum dinheiro, eu estou fazendo com que ele produza mais. É um dos pontos também que ele pode olhar e traduzir isso numa linguagem fácil e conseguir aprovar o budget. Né? Muitas vezes o CISO ele tem a noção, ele quer, mas esbarra no board, e muitas vezes porque ele não consegue ter uma linguagem simples e conseguir passar isso para cima. E também se ele está diminuindo o risco. Então, esses 3 pontos, quando a gente une isso aqui, salvando dinheiro, aumentando produtividade, diminuindo riscos, é o que faz com que ele consiga colocar isso numa linguagem simples e passar para que o board consiga aprovar ou não. Se por um acaso tem restrição de budget, etc., pelo menos ele sabe o risco que ele está correndo. Eu não consigo fechar todas as arestas, realmente não teve, 2023 foi um ano difícil, principalmente no início, não consegui, mas estou ligado no que pode acontecer. Beleza, esse é um dos pontos. Casos que já aconteceram, vários casos, tá? Quando a gente fala de identidade, principalmente empresas que trabalham com terceiros, a gente tem uma empresa de logística muito grande que tem vários CDs, né? Centros de distribuição espalhados pelo Brasil todo, e cada um desses CDs tinha vários terceiros que acessavam a rede da empresa, com várias credenciais diferentes, etc. E o exemplo não é muito diferente, assim. Amor@1234. Então, quando faz um ataque de brute force, né, de força bruta, gera ali um spray de password, é muito simples de conseguir bypassar aquilo ali. Então, você conseguindo pegar uma máquina que não está gerenciada, talvez com o sensor da CrowdStrike, você entra ali e aí tenta fazer movimentação lateral. Como eu falei no início, 180 dias. Né? Então, o cara tem tempo de sobra, não tem pressa nenhuma para conseguir fazer persistência, conseguir escalar privilégios, e até chegar no momento que a gente chama de breakout, onde ele faz a movimentação lateral, e aí realmente vai para aquela situação ruim de sala de guerra. Aí muitas vezes, a gente estava conversando antes, né? Vem CEO, vem CFO, que talvez não tenha conhecimento técnico, e vem, cara, o que está acontecendo? Eu pago vocês para que vocês não aconteçam isso. Então a gente vê as empresas que menos sofrem com isso, né? Porque toda empresa hoje, principalmente com a transformação digital, toda empresa está suscetível a ter um tipo de ataque. Seja ela uma listada na bolsa, seja ela uma empresa menor. As empresas que saem melhores nessa volta por cima, digamos assim, são empresas que têm processos. Né? Quem que vai para a reunião? Quem é que vai ter o poder de decisão? Se tem um RP da empresa, se tem uma empresa aberta na bolsa, tem que comunicar isso para os seus investidores. Agora tem o LGPD, geralmente tem a figura do DPO, né, que é o cara que vai cuidar dos dados. Então, quem está preparado com isso, que não são muitas empresas que estão hoje, consegue sair dessa situação um pouco melhor, consegue ter menos impacto.
E alguns impactos são... Essa empresa de logística que eu citei ficou quase um dia inteiro sem sair caminhão. Que ele não consegue voltar no sistema antigo de caderneta e dizer agora sai esse caminhão, sai esse caminhão. É tudo informatizado. Ficar um dia sem operar para eles, paga quase toda a solução da CrowdStrike aí por 2, 3 anos. Então, isso acontece bastante. Tá? Ele pensava que tinha uma empresa de 1.500 funcionários, ele achava que tinha umas 1.700 contas, a gente foi ver na prática que tinha 2.300. Contas que ele pensava que não existiam, só que estavam lá, expostas à vulnerabilidade, etc. Então foi um trabalho muito legal que a gente fez de identidade. Quando a gente viu e que teve visibilidade daquilo ali, foi todo um trabalho para mudar. Teve a parte de CrowdStrike Services, que é um serviço da CrowdStrike que entrou. Então, muitas vezes, quando ele tem algum tipo de seguro, o seguro cobra dele que ele acha a causa raiz. Então, ele vai ter que fazer uma investigação reversa, um forense, que pode demorar muito tempo para que o seguro pague o prêmio para ele. Então, é uma parte bem complicada que a gente consegue ajudar em algumas etapas desse processo todo aí que é dolorido. E tu tem algum aspecto que tu tem interagido com esse time mais técnico do cliente? Porque eu já vou voltar a esse assunto que tu falou, que é orçamento, né? E como que a gente pode ajudar o cliente a explorar isso. Mas tu tem alguma situação de algum cara da técnica que tenha te dito, cara, mudou completamente, facilitou muito a minha vida depois que eu coloquei o CrowdStrike, eu consegui ter uma visibilidade maior ou algo nesse sentido? Muitos. A gente tinha uma campanha há tempo atrás que a gente dava um travesseiro para o cliente, porque ele literalmente um travesseiro, porque ele estava dormindo melhor. Tranquilo. A gente ajudou a gente a ser promovida, a gente ajudou a gente a se destacar e tudo mais. Mas o mais importante, no final do dia, quando a gente protege empresas, a gente acaba protegendo dados que acabam protegendo negócios, famílias que dependem desses negócios e assim por diante. Então, quando a gente fala de segurança, o propósito é muito legal no fundo, né? A gente está protegendo, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, quer vender, etc. Mas no final a gente está protegendo dados que são dados de pessoas reais, no fundo. Ou deixando que aquela empresa consiga operar e consiga dar emprego para outras várias pessoas. Então, muitos exemplos desses, tá? Pessoas que acabaram, essa parte de endpoint não preciso mais me preocupar tanto em fazer update diário. Então, quando a gente começa a colocar um retorno em cima do investimento, a gente não olha só para o preço da licença, a gente faz um zoom out e olha aquilo ali, tudo que caras que eu preciso ter menos caras, eu deixo esses caras fazendo outra coisa de segurança. Ele vai se preocupar menos em fazer aquela atualização massiva. Eu tenho menos chamados de helpdesk que o cara que está reclamando que a máquina está lenta. E quando ele liga a máquina, começa a atualização. Então são vários e vários poréns. A gente tem um estudo bem legal disso sobre retorno em cima de investimentos, que chama BVA, Business Value, Automation, alguma coisa assim, que te dá exatamente isso aí. Tudo que a gente economiza, a gente não tem nada on-premise, é tudo na nuvem. Então, até antigamente você tinha lá, né? Como você tinha lá uma sala cheia de ar-condicionado, cheia de servidores, não existe mais, né? Então, são vários e vários benefícios, a gente tem uma tabela de benefícios, coloca isso e sai um retorno em cima do investimento. E geralmente a gente fica o base que a gente fez, sendo bem conservador, que foi um estudo que a gente encomendou com o Forrest, foi 416 de ROI, que é retorno em cima de investimento, e um payback de 8 meses, se não me engano. Então, tem essa parte de conceito que a gente fala muito, né? O nosso CEO fala que nunca viu um PPT mentir, um vendedor nunca mente, o PPT está sempre certo, mas quando a gente coloca para testar, olha os dados, olha as métricas e faz com que o cliente ou salve dinheiro, ou aumente produtividade, ou reduza risco, a gente consegue sair do outro lado com um projeto legal, que é um ganha-ganha para todo mundo. Isso, tu tirou as palavras da minha boca, eu ia dizer, é um ganha-ganha, a gente tem que ajudar o cliente a entender isso, porque assim, vamos lá, vamos começar de baixo para cima, né? Que o nosso foco é a estrutura, o cara que está lá operando, né? Até possivelmente o diretor financeiro, que nem tem ideia, que só vai chegar quando o problema acontecer. Começamos por esse cara. Bom, primeiro, tá raro de achar. É difícil encontrar profissional na área de tecnologia, mais difícil ainda na área de segurança da informação, né? Então, a gente que trabalha com isso sabe. O povo que está aqui, vai um salve, porque, enfim, vocês são importantes. E é difícil encontrar um profissional. Então, automaticamente, o tempo desse cara tem que ser cuidado, ele é mais valioso. Então, se eu tenho uma ferramenta onde permite que o tempo de gestão, o tempo de resposta, seja lá o que for, o tempo daquele cara em cima da operação dela é menor, temos um ganho. Quanto? Depende do tamanho da empresa, depende, enfim, do cenário. Mas temos um ganho aí. E aí, vamos lá, eu tenho o diretor. Possivelmente esse diretor ele tem o orçamento na mão.
né, que é o do ano passado, com alguma redução ou com algum aumento, alguma coisa assim. E se esse cara vem de um cenário, de uma solução que não é construída assim, certamente ele não deve estar comprando a melhor coisa e certamente está pagando aquilo que ele está recebendo. Então, é um desafio para a gente mostrar para ele que o investimento nessa solução é maior. E da onde vem esse dinheiro? Né? Vem dele conseguir mostrar para o board, né, para a diretoria, que o orçamento que ele tem para a solução, o valor que ele está colocando no orçamento para aquela solução, ele tá botando dinheiro fora, porque ele está comprando uma solução que não olha para a real ameaça que ele tem. E se essa ameaça acontecer, de quanto que a gente está falando? Então eu entendo claramente o que tu está dizendo. Eu já vi esse estudo que a CrowdStrike faz. Só que o que acontece? Precisa de falta na frente, lá falta gente conseguir traduzir, detalhar aquilo para o cara, porque às vezes assim o material está lá, ele está claro no sentido da visualização, mas o cliente do outro lado ele não consegue se identificar com aquele número, né? Ele não consegue criar a conexão do tipo, será que isso aqui é para mim mesmo? E sim, está tudo ali, esse tempo de parada, né? Aí volta também para a situação durante um ataque, volto para olhar para o cara técnico, porque eu venho daí, eu sei como é que tu vai ter do teu lado o diretor, do outro lado o diretor financeiro, do outro lado uma outra pessoa te perguntando em quanto tempo, e tu não faz nem ideia onde é que o cara está, onde o atacante está, entendeu? Então, assim, não tem, a gente precisa falar sobre isso, precisa salientar da onde que esse investimento vai vir, e de fato é um ganha-ganha. Óbvio que para a gente é bom, né? A gente vai vender, a gente busca, ninguém é hipócrita, a gente busca venda, a gente busca entregar a solução, mas ao mesmo tempo é bom dar um travesseiro para o cliente, né? É bom. É muito bom. E isso acontece com frequência e acho que muitas coisas vêm mudando, né? Muitas coisas vêm mudando. Como a TI se tornou operação crítica de quase todas as empresas hoje em dia, o CISO cada vez mais vem ocupando espaço no boarding, participando das decisões de negócio da empresa, de futuro da empresa. Então isso mostra o quão segurança está em voga agora. E você falou de profissionais, é uma falta no Brasil aí quase de 3, 4 mil posições abertas de cibersegurança, onde o mercado não consegue formar esses profissionais. Quando acham, são profissionais caros de mercado, por isso tem essa dança de cadeiras, o cara estava num lugar, foi para outro, etc. É difícil achar esses profissionais, né? Então hoje, geralmente o profissional de segurança ele tem uma bagagem boa, né? Ele conhece um pouquinho de rede, ele conhece um pouquinho de firewall, ele conhece um pouquinho de tudo, e para conseguir compor o ataque como um todo, né? Os ataques são cada vez mais complexos, e agora com nuvem, Kubernetes, etc., ele acaba acrescentando uma camada extra de complexidade. Tu falou em nuvem, isso entra como um ponto importante do report, né? Que esse tipo de ataque aumentou bastante, né? Um dos que mais aumentaram, e acho que é uma tendência para 2024 também. Tem cenários assim que o atacante ele pode, eu vou te dizer o que eu ouvi, né? O atacante ganha acesso, ele levanta, ele pode criar equipamentos, instâncias lá dentro, usar para outra coisa ou até para o próprio ataque, né? Não sei se acho que tu já viu situações assim, né? Voltando para falar sobre ataques, no momento que um atacante ganha credencial de administrador dentro de uma nuvem dessas, o que ele pode fazer? Sim. O que tu viu já fazendo? Ele pode fazer qualquer coisa, né? O que a gente viu assim de mais complexo de encontrar, né? Faltando visibilidade, né? Um ponto importante da plataforma também é a consolidação de várias dessas operações, né? Então lá dentro a gente tem gestão de vulnerabilidades, tem postura de cloud, tem visibilidade de cloud, né? Então foi num ataque muito parecido com aquele primeiro exemplo. Havia um cluster Kubernetes e lá dentro tu não consegue enxergar tudo no detalhe, o que está subindo, o que está descendo, o container nasce, o container morre, ele não tem um nome propriamente dito, né? Não tem mais lá o DC01, DC02, ele sobe com uma ID e às vezes tu não faz ideia do que está acontecendo ali dentro, né? Com a falta de visibilidade. Quando o atacante consegue acessar esse tipo de infraestrutura, normalmente ele vai subir um container que tu nem faz ideia do que está rolando ali e ele está observando. Ou ele está disparando os ataques ali de dentro e sem visibilidade, tu não, pelo nome simplesmente ali, tu não consegue identificar, né? A postura de cloud é sim uma falha muito grande das organizações. Eles acreditam ainda que se eu subir o serviço para a nuvem, a responsabilidade é da nuvem, né? E o que não é verdade.
existe uma responsabilização compartilhada, né? Todas elas têm até onde a responsabilidade da nuvem e até onde a tua responsabilidade. Os erros mais comuns, né? Às vezes a gente está fazendo as auditorias, está fazendo os levantamentos sobre a postura da nuvem e normalmente tu tem lá usuários que não rotacionam senha, né? Usuários que têm o que é dito que é chamado de acesso programático, que é o secret, e aqui foi chumbado num código, não posso mudar, porque se eu mudar vai quebrar a aplicação, eu não sei onde é que está. Só que esse cara também é administrador, né? Então, às vezes, tu não vê ele logando no console, né? Ele simplesmente faz uma chamada, sobe uma infraestrutura, às vezes sobe numa região que tu nem tem visibilidade, né? A gente atua em São Paulo e Estados Unidos. Quando vê, sobe uma máquina lá na Europa e tu nem sabe do que é. Antes de tu parar a máquina, tu vai ficar na dúvida. Não, se tá lá é porque é alguma coisa importante, né? E ela fica lá. Ou ela fica minerando ainda, né? A gente tem muito caso de minerar, usar os recursos da nuvem para minerar criptomoedas, disparar ataques contra outras empresas também, né? Porque ela usa daquele fator do tipo, é uma empresa conhecida, é uma empresa com respeito, com marca, né? Ela não deve estar fazendo alguma coisa errada, mas está lá batendo na porta de outras, né? Sem ela mesmo saber. Então, os ataques no ambiente de cloud aumentaram bastante, porque a maturidade lá ainda está numa relação de confiança que, na verdade, não existe. A responsabilidade da máquina virtual, do container, do container para cima é toda tua. E principalmente identidade, né? Muito serviço exposto para a internet que não precisa, e o módulo de Cloud Security mostra isso. Olha, tu tem uma database exposta para a internet que não precisa, não deveria, né? Talvez precise, mas não deveria. Usuários que não rotacionam senha, usuários que estão com senha sem expirar há centenas de dias, né? Serviços que estão expondo databases, né? Os diretórios públicos, lá o S3 é o clássico lá né? Os blobs da Microsoft. Então a falta de visibilidade também no ambiente de cloud é um grande risco, é um grande problema hoje, porque é difícil tu ter uma pessoa que, né, manje de AWS, manje de Azure, manje de GCP, né? Multi-cloud é uma realidade para a grande maioria das empresas, né? E quando se tem um módulo que conecta em todas elas e te dá da mesma linguagem o risco, né? Tu não precisa muitas vezes nem saber como corrigir. Ele tem lá, você deseja rotacionar, você deseja bloquear, você deseja fazer isso, basta um clique, né? E a complexidade de se ter profissionais com esse conhecimento todo é cada vez maior. Então, plataformas que simplificam essa administração, elas são de grande valia porque reduz o desafio operacional, né? Procurar uma pessoa que domine a plataforma CrowdStrike, no futuro vai ser mais fácil do que achar uma pessoa que manje de 3 nuvens, que manje de 2, 3 ferramentas, né? Uma de gestão de vulnerabilidades, agora uma que está chegando de DLP, outro que daqui a pouco vai ser de postura de aplicações, né? É difícil compor esse profissional, ele precisa amadurecer muito tempo no mercado e nas experiências dele, né? No momento em que tu tem isso dentro de uma plataforma simplificada, né? Não por ser simples o que ela faz, mas porque como ela demonstra, eu acho que vai ser um grande benefício para as empresas aí nos próximos anos. Muito bom, muito bom. Eu queria trazer um outro ponto. E olhando um pouquinho para o futuro, me assusta um pouco uma companhia que ainda tem aquele tipo de solução, porque a gente já está falando de IA, a gente já está falando de ameaças que vão usar isso, a gente tem o breakout time que saiu de 2023, que é de 62 minutos. Isso é o tempo médio que um atacante vai se movimentar lateralmente. Ele já entrou, né, e ele vai iniciar o ataque. Mas tem um outro ponto importante. Foi divulgado agora o tempo mais rápido, porque esses 62 minutos é o tempo médio. O tempo mais rápido de 2022 foi 7 minutos. Tá? O tempo mais rápido em 2023 foi de 2 minutos. Então, quando a gente brinca que cada segundo importa, já não brinca mais, já é verdade. A gente está falando de 60 segundos. 60 segundos. Daqui a um pouco a gente vai estar falando tipo tempo de Fórmula 1, né? É milésimo. Entendeu? É muito rápido isso, é muito rápido. E aí você tem, de novo, tu falou do profissional, cara, tu tem que ter um cara com um tempo de resposta no teu ambiente, entendeu? Tem que estar em cima para conseguir, tem que saber operar. E vai precisar de IA como uma ferramenta, né? A gente está falando disso, enfim, em todos os cenários. Acho que a gente vai ver muita mudança aí daqui nos anos no mundo inteiro, mas aqui a gente já sabe, o cara daqui ele vai ter a Charlotte para poder operar.
Né? Para quem não está ligado, é como se fosse o ChatGPT dentro, né, da ferramenta. Ou seja, tu está operando, mas olha, são léguas de distância. De um cara que está com uma tela com máquina vermelha, laranja, e de um cara que está do lado com um console perguntando quais são as ameaças do meu ambiente. E a Charlotte responde. Até porque a Charlotte é muito mais charmosa também, Sem né? dúvida, Muito mais fácil de interagir do que uma tela vermelha e laranja. Então, imagina a distância, né, disso no dia a dia. Então, assim, e um outro ponto que eu queria voltar aqui, que eu anotei, na minha colinha, nós temos hoje mapeados, né, pela CrowdStrike 237 grupos adversários atuando, tá? Que são estes caras. Né? Voltando à história lá, nós não temos um malware, né? Como é que era o nome daquele que tu me falou antes ali? WannaCry, é isso? Sei lá quando foi isso. Esse era um malware, né, antigamente, que a gente ouvia, tinha uma fórmula lá, um roteirinho para excluir ele. Hoje a gente não tem isso, a gente tem esses adversários, são 237. Aí eu tomei a liberdade e olhei no site antes de entrar aqui. Nós temos no Rio Grande do Sul um número muito grande de indústria. E manufatura é um dos alvos. Né? Isso foi outra coisa que o relatório apontou, um aumento do foco nos ataques na América Latina. Porque a gente acabava... O Brasil, a realidade é essa, ele acabava não sendo o foco, né? Mas esse foco tem aumentado. Manufatura, governo e varejo são setores, né? São indústrias foco. E eu coloquei lá, quantos destes 237 grupos estão mirando indústrias no Brasil? 11. E a CrowdStrike tem como dizer qual é a forma de operação desses 11. Então, até assim, talvez sem ter a ferramenta, tu já pode te beneficiar disso, né? Já sabe como que aquele grupo opera, que tipo de vulnerabilidade ele explora, tu já pode fazer uma ação. Governo, 14 grupos. 14 grupos. Engraçado que a Coreia do Norte aparece em todos, como um grupo focado, né? E varejo, 11 também. Então, assim, quem é diretor de TI de uma empresa nesse segmento tem que saber disso. Tem que saber disso. O cara técnico tem que saber disso. Quem são esses 11 grupos que estão focando em indústria no Brasil? Quem são? O que eles estão fazendo? Porque, entende? Para mim está claro, é aqui. Acho que finalmente caiu a ficha para mim daquele monte de adversário. Né? É extremamente importante. Como é que você vai se defender de uma coisa que você não sabe de onde vai vir? Quais são os CVS que ele está explorando ultimamente? Você pode aplicar, por exemplo, não está talvez no teu lá nas vulnerabilidades como high ou como critical para você aplicar o patch na hora. Talvez tá como low, só que no teu próprio setor, no teu próprio país, aquilo ali é crítico. Tem alguém explorando aquela vulnerabilidade. Exatamente. Então aquilo ali a gente já consegue fazer algum tipo de remediação e de novo aparar arestas, né? Sempre vai tentar diminuir a superfície de ataque. Para mim está muito claro a diferença, está muito claro. Eu acho que a gente conseguiu explorar aqui todas as camadas comerciais, as camadas de consultoria, as camadas até de situações de ataque e as camadas técnicas. Eu acho que foi muito legal o bate-papo. Eu agradeço novamente, Francis. Eu que agradeço a oportunidade de estar estreando aqui no Talk Show e parabéns pela iniciativa, é muito legal o formato. Adorei. É uma honra te receber, né? Diretamente de Miami, que luxo, isso é um luxo, né? De novo, muito obrigado, Wagner. Né? É sempre importante trazer a tua visão bem conceitual, né? Purista de SI, para a gente conseguir encaixar as coisas, né? Para ficar fácil de entender aonde cada uma encaixa. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre ataques e situações que nós vivenciamos, porque, de novo, para esse público é importante, eles têm que entender o que acontece lá no ataque, porque eu volto a falar, eu já fui técnico, eu sei o que é tu ficar horas e horas ali atuando, entender uma situação onde tu não sabe o que tu tem que fazer. É terrível. A gente tem que buscar alguma forma das empresas se colocarem nessa situação e, poxa, será que aqui aconteceria o mesmo, né? Como é que eu reagiria a essa situação, né? Mas a gente, né, tá no piloto, a gente vai encontrar um formato bom aí para falar sobre isso. Muito bom, muito bom. E Adriano, muito obrigado. O caçula da sociedade, um rapaz de sucesso, talento. Muito obrigado pela presença, obrigado pelos aspectos técnicos que tu nos trouxe. De novo, são importantes, né, no dia a dia.
E hoje eu queria agradecer, tem caravana de Viamão que veio para cá, tem caravana de Santa Catarina, entendeu? O pessoal veio de peso. Muito obrigado, pessoal da Net5, por prestigiar. Teoricamente, esse é um momento que vocês também podem fazer alguma pergunta. Vocês falaram muito que tem muitas ferramentas ainda no mercado rodando e que não tem comparativo, elas vão morrer, né? A gente sabe disso porque não entrega todo o potencial que vocês comentaram aqui em relação ao CrowdStrike. Mas um ponto que eu achei interessante tem muitas ferramentas que dizem que tem o EDR, tem o XDR, e a gente sabe que na prática não funciona, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais qual é a diferença que a CrowdStrike tem, por que a CrowdStrike funciona, qual é o diferencial que ela traz e o que as ferramentas prometem que elas não entregam efetivamente. Quando a gente fala de vários tipos de EDR, e aí tem esse conceito de EDR, ele é um pouco difuso no mercado, né? Na prática mesmo é Endpoint Detection Response. Isso é o EDR, né? E o XDR seria o Extended Endpoint Detection Response. Esses conceitos, não tem um conceito que abrange todas as nossas marcas. Quando a gente fala de CrowdStrike, a gente fala a qualidade da telemetria que a gente pega e a quantidade da telemetria que a gente pega de cada máquina e faz uma correlação dentro do nosso threat hunting, né, dentro do nosso gráfico de ameaças, ela é muito rica. Então, uma analogia que eu escutei há pouquíssimos dias atrás, eu achei fenomenal, comparando EDRs de mercado com o da CrowdStrike, é uma analogia de exame de imagem, diagnóstico de imagem, né? Quando você vai no doutor ou vai no médico, etc., a primeira coisa que ele vai te pedir provavelmente vai ser um raio-x. Então, é um exame de imagem, você vai ter algumas imagens ali. O que a CrowdStrike, fazendo analogia, a CrowdStrike te pediria é uma tomografia, onde vai ter uma imagem diferenciada em 3D com ângulos diferentes. Então, esses pontos que a gente pega, hoje a gente pega mais de 600 pontos da máquina. Então, é muito rico, e isso com uma telemetria treinada para achar e parar ataque. Então, quando a gente fala de EDR, XDR, etc., essa sopa de letrinhas, aí tem mais o MDR, que envolve serviços, acho que essa analogia acaba explicando um pouquinho, né? EDR não é tudo igual, assim como o Henrique falou que antivírus não é tudo igual, EDR não é tudo igual, então o que está por trás ali é a quantidade de dados que estão ali, como esses dados são treinados e como a gente consegue envolver inteligência em todos esses processos. Tu tem ideia tu tem ideia desse número de pontos de coleta? 600 pontos de coleta por máquina. 600 pontos de coleta. Alguns EDRs aí rodam em torno de 100, 110. A gente roda 600 pontos de coleta. Esse é um ponto na hora de comprar, né? Porque eu também, isso é claro para mim. A sopa de letrinha, não existe uma normativa. Se tem XDR, é porque é XDR. Não existe uma normativa. Então a gente tem que analisar. E esse é um indicador. No detalhe, pergunta: quantos pontos de coleta o teu EDR, XDR, né, tem? Aí já vai começar a cair a casa. Quando a gente fala de telemetria, é um ponto super importante esse ponto de onde que está vindo os dados, né? Você consegue ver a persistência de tudo, você consegue ver exatamente cada etapa do ataque, o que aconteceu, quais são os comandos que foram puxados na subsequência. Muitas vezes é um EDR limitado. Ele vai te dar onde nasceu e vai te dar um número, o IP da máquina e se vira para achar o resto. Tá. Sabe onde tem esse comparativo? O MitraTac. Todo ano faz uma análise de um grupo, né, de um adversário e coloca. Se for olhar lá, a CrowdStrike está 100% na grande maioria dos pontos lá. E é justamente isso. Eu tenho EDR, eu tenho XDR, mas ele mostrou um ponto aqui e perdeu pegou. todo o meio do caminho, sabe? Entendi. Tá. Então, assim, o cuidado com as avaliações, né? Essas avaliações que são feitas pelos órgãos que não são patrocinados, né? Tu não é nem convidado, tu pode submeter a tua ferramenta para o teste, né? E mesmo dentro do MIT tem dois tipos, né? Tem o closed book e o open book. Já resultados muito diferentes para as mesmas empresas. Então vale a pena quando olhar esses tipos de relatórios, né? Além de olhar o quadrante, as figurinhas das ondas, é ler o relatório. Ali tem exatamente qual foi o teste feito, os prós e os contras de cada ferramenta. O que a gente vê também é a POV, né? Coloca no seu ambiente, compara. Quando vai comparar, no fim não tem comparação. Né? Francis, se são 600 pontos de coleta lá no endpoint, no fim, qual é o volume de eventos que isso gera na telemetria lá da CrowdStrike? Hoje a gente tem no Threat Graph, que é esse gráfico de ameaças que a gente faz uma coleta de quase 3 trilhões de eventos por dia.
É muita coisa que a gente consegue olhar. Então isso cai no funilzão, né, que a gente faz muita inteligência artificial e essa modelagem de dados acontece lá dentro. Então o número realmente é impressionante. Né? A gente fala, sai da casa de... por segundo são mais de milhões e milhões, por dia são quase 3 trilhões de eventos analisados. Imagina com a Charlotte assim, sei lá, rodando, não precisa muito tempo, né, numa IA, mas uma IA generativa com acesso a esse volume de eventos. Imagina quando isso é uma das diferenças de estar na nuvem, né? É. Imagina você tem lá mil endpoints, você faz uma correlação entre esses 1000 endpoints. E aí você acha ali um padrão X. Isso. Imagina fazer isso numa correlação de trilhões, de milhões de sensores que a gente tem instalado. É o aprendizado de comunidade, né? Todo mundo aprende com todo mundo, por isso que a gente consegue achar e parar o ataque em instantes. Chegamos ao fim do primeiro talk show da Net5, o primeiro Net Show, né? Meio talk, meio show, totalmente TI. Nos acompanhem, até a próxima.